Irmãos amados, é imensa a alegria de nos reencontrarmos nesta oportunidade através deste canal que nos aproxima, que nos acolhe diante da situação que estamos vivendo. Agradecemos pelo convite e pela oportunidade de mais uma vez entendermos as palavras de Leon Denis, inspiradas, poéticas, suaves, amorosas. O texto de hoje está contido na obra O Caminho Reto. Esta obra foi extraída de uma outra mais conhecida de Leon Denis, Depois da Morte. Um parênteses, a obra Depois da Morte foi aquela que despertou Eurípides Barçanufo. Daí temos a oportunidade já de compreender a profundidade e a sutileza do nosso irmão ao tratar de assuntos do nosso dia a dia. A nós coube, para este encontro, discorrermos sobre a prece, é o capítulo 10. Alguns podem pensar, o que mais eu tenho a saber sobre a prece? Tanto já se falou no curso, na casa, nas palestras, e hoje em dia, quantas lives temos assistido. O que mais eu tenho a aprender? Mas, quando se trata de Leon Denis, tratando deste assunto, conseguimos enxergar nuances que antes talvez não tivéssemos percebido. E para que esse texto maravilhoso não seja mutilado, eu vou ler e nós vamos comentando. E Leon Denis nos diz assim: a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde, e é a voz daquele donde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoicas. E então, erguemo-nos, menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Há homens que desdenham a prece, que consideram banal e ridícula. Esses jamais oraram, ou talvez nunca tenham sabido orar. Ah, sem dúvida, se só se trata de Padre Nossos proferidos sem convicção,
de responsos tão vãos quanto intermináveis, de todas essas orações classificadas e numeradas que os lábios balbuciam, mas nas quais o coração não toma parte. Pode-se compreender tais críticas, porém, nisso não consiste a prece. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material e onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Quanto maior for o seu alcance, tanto mais sincero é seu apelo, tanto mais distintas e esclarecidas se revelam as harmonias, as vozes, as belezas dos mundos superiores. É como que uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual ela percebe mil impressões consoladoras e sublimes. Impregna-se, embriaga-se, retempera-se nestas impressões, como um banho fluídico e regenerador. Nos colóquios da alma, com a potência suprema, a linguagem não deve ser preparada ou organizada com antecedência. Sobretudo, não deve ser uma fórmula cujo tamanho é proporcional ao seu importe monetário, pois isso seria uma profanação e quase um sacrilégio. A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado de espírito humano. É um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração ou um exame de seus atos. Um inventário moral que se faz sobre a vista de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Não há horas para a prece. Sem dúvida, é conveniente elevar seu coração a Deus no começo e no fim do dia. Mas, se não vos sentirdes motivados, não oreis. É melhor não fazer nenhuma prece do que orar somente com os lábios. Em compreensão, em compensação, quando sentirdes vossa alma enternecida, agitada por um sentimento profundo pelo espetáculo do infinito, deveis fazer a prece, mesmo que seja à beira dos oceanos, sob a claridade do dia ou debaixo da cúpula brilhante das noites, no meio dos campos ou dos bosques sombreados, no silêncio das florestas, pouco importa. É grande e boa toda a causa que, produzindo lágrimas em nossos olhos ou dobrando os nossos joelhos, faz também emergir em nosso coração um hino de amor, um brado de admiração para com a potência eterna que guia os nossos passos por entre os abismos. Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implique em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Os males que desejaríamos afastar de nós são muitas vezes
a condição necessária do nosso progresso. Se fossem suprimidos, o efeito disso seria tornar estéril a nossa vida. De outro modo, como poderia Deus atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maior parte destes seria incapaz de discernir o que convém, o que é proveitoso. Alguns pedem a fortuna, ignorando que esta, dando um vasto campo às suas paixões, seria uma desgraça para eles. Na prece que diariamente dirige ao Eterno, o sábio não pede que o seu destino seja feliz. Não deseja que a dor, as decepções e os reveses lhe sejam afastados. Não. O que ele implora é o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos espíritos benévolos, a fim de suportar dignamente os maus dias. E os bons espíritos respondem ao seu apelo. Não procuram desviar o curso da justiça ou entravar a execução dos decretos divinos. Sensíveis aos sofrimentos humanos que conheceram e suportaram, eles trazem a seus irmãos da terra a inspiração que os sustém contra as influências materiais, favorecem esses nobres e salutares pensamentos, esses impulsos do coração, que levando-os para as altas regiões, os libertam das tentações e das armadilhas da carne. A prece do sábio, feita em recolhimento profundo, isolada de toda preocupação egoísta, desperta essa intuição do dever, esse superior sentimento do verdadeiro, do bom e do justo, que o guiam através das dificuldades das existências e o mantém em comunicação íntima com a grande harmonia universal. Kardec nos relembra sempre que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Com esse texto, Leon Denis nos diz o quê? Que precisamos compreender, precisamos despertar para o que realmente é importante. Já temos essa condição. Nós já conseguimos discernir que solicitar que tudo seja retirado, o que consideramos ruins de nossa vida, pode ser o nosso declínio, ou que tudo de bom pode ser a nossa queda no caminho evolutivo em que estamos. Num trecho aqui do texto, Leon Denis nos fala sobre as leis. Mas como eu posso obedecer às leis se eu não as conhecer? Mas Kardec e os espíritos não nos deixaram abandonados. Em O Livro dos Espíritos, parte 3, o livro 3º, contém ali as leis morais. Nós precisamos nos deter no estudo do livro 3º. Sabemos que ele deu origem ao Evangelho, mas necessário se faz a compreensão de cada um dos itens da lei divino-natural, da lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade,
lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, leis de justiça, de amor e de caridade. Precisamos compreender e daí nos dedicarmos também ao estudo da perfeição moral. Assim, nós estaremos municiados. O exercício da fé raciocinada tem alimento que vem da fonte para compreendermos o valor da prece. E Leon Denis continua nos dizendo assim: logo que uma pedra fende as águas, vê-se-lhes a superfície vibrar nas ondulações concêntricas. Quando jogamos a pedra no rio, sabe aquela brincadeirinha que você joga assim? Aí forma aqueles círculos em torno dela, né? Assim também é o fluido universal, vibra pelas nossas preces e pelos nossos pensamentos, com a diferença de que as vibrações das águas são limitadas, enquanto as do fluido universal se sucedem ao infinito. Todos os seres, todos os mundos estão banhados nesse elemento, assim como nós estamos na atmosfera terrestre. Daí resulta que o nosso pensamento, quando é atuado por grande força de impulsão, por uma vontade perseverante, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. A corrente fluídica se estabelece entre umas e outras e permite que o espírito elevado nos influenciem e respondam aos nossos chamados, mesmo que estejam nas profundezas do espaço. Também sucede o mesmo com as almas sofredoras. A prece opera nelas qual magnetização à distância. Então vejam quão importante é vibrar por aqueles que estão distantes. Sons alternativamente poderosos e ternos envolvem-se como um cântico na extensão e repercutem como tendo maior intensidade, quanto mais amorosa for a alma donde emanam. Chegam até eles, os sofredores, comovem-nos e penetram profundamente. Essa voz longínqua e amiga dá-lhes a paz, a esperança e a coragem. A prece alcança níveis que por vezes ainda não conseguimos dimensionar. Mas o quão importante agora ofertarmos o que há de melhor em nós, em benefício de todos aqueles que passam por sofrimentos, quer sejam físicos ou espirituais, aqueles que ainda não despertaram, aqueles que precisam compreender o amor de Deus para viverem melhor, para serem mais felizes. E ao final, Leon Denis nos diz assim: por toda parte, em todos os lugares, concentrando-vos, ouvireis o canto admirável que a terra dirige à grande alma. Mais solene ainda é a prece dos mundos, o canto suave e profundo que faz vibrar a imensidade e cuja significação sublime somente espíritos elevados podem compreender. Precisamos começar o nosso exercício agora, para que um dia alcancemos a condição dos espíritos elevados e assim teremos a percepção desse vibrar
essa sublime significação da prece no universo. Convido a todos vocês a lerem, relerem e a sentirem, principalmente, esta obra belíssima, esse texto que me emociona e que vale a pena, porque não é perda de tempo, é investimento para aprendermos um tantinho mais sobre nós mesmos. Fiquem todos envolvidos no amor que Jesus nos oferta, nos ensina, nos lembrando que somos filhos de Deus, que é o nosso Pai Criador. Gratidão. Graças a Deus.